Capítulo 2. Bart. Um dia, estando eu em Hull, onde fora, por acaso, sem ideia alguma formada, encontrei um dos meus amigos que ia embarcar para Londres, no navio de seu pai. Convidou-me para ir com eles e, para melhor me resolver, empregou a linguagem ordinária dos marinheiros, a saber que não me levaria nada pela passagem. Nem consultei pai nem mãe, nem me cansei de mandar notícias minhas, mas, abandonando a coisa ao acaso, sem pedir bênção de meu pai, nem implorar auxílio do céu, sem me importar com as circunstâncias, nem com as consequências, embarquei a bordo de um navio que ia para Londres. Esse dia, o mais fatal de toda a minha vida, foi 1º de setembro de 1651. Não creio que houvesse alguma vez um aventureiro cujos infortúnios começassem mais cedo e durassem mais tempo do que os meus. Apenas o navio saiu de Humber, o vento começou a refrescar e o mar a encapelar-se furiosamente. Como nunca tivesse saído do mar, a doença e o terror apoderando-se ao mesmo tempo do meu corpo e da minha alma, mergulharam-me numa angústia que não posso exprimir. Comecei desde logo a fazer sérias reflexões sobre o que fizera e sobre a justiça divina que castigara a mim, um filho vagabundo e desobediente. Desde então, todos os bons conselhos dos meus pais, as lágrimas de meu pai, as súplicas de minha mãe, apresentavam-se vivamente ao meu espírito e à minha consciência, que não estava ainda endurecida, como depois exprobava-me de tal desprezo, lições tão salutares, e ter-me desviado do meu dever para com meu pai e para com Deus. Enquanto assim pensava, a tempestade tornava-se mais violenta, o mar agitava-se cada vez mais, e ainda que isso não fosse nada em comparação ao que vi, sobretudo do que vi poucos dias, era bastante, contudo, para assustar um marinheiro novato. A cada instante, esperava ser tragado pelas ondas. Todas as vezes que o navio se abaixava, julgava que ia para o fundo e não voltar mais. Nessas angústias, fiz muitas vezes a promessa que, se Deus me salvasse dessa viagem, me fizesse a graça de ver a terra, nunca mais embarcaria num navio e nunca mais me exporia a tais perigos, mas que havia de ir direitinho para a casa do meu pai, guiar-me pelos seus conselhos. Estive firme nessa resolução durante a tempestade e até um pouco depois. No dia seguinte, o vento abrandava e o mar sossegara, e já começava um pouco a acostumar-me. Não deixei de estar sério o tempo todo, sentindo-me ainda indisposto com enjoo. Mas, à proximidade da noite, o tempo limpou e o vento cessou inteiramente, seguindo-se uma noite encantadora. O sol pôs-se em nuvens e no dia seguinte assim nasceu também. O ar, que apenas era agitado por uma aragem suave e ligeira, a onda unida com o gelo, o sol que brilhava nesse espelho, ofereciam aos meus olhos o mais delicioso espetáculo. Dormi bem à noite, longe de ser ainda incômodo pelo enjoo, mas estava cheio de coragem, contemplando com admiração o oceano, que no dia antecedente estivera tão irritado e tão terrível, mas receando que eu persistisse nas boas resoluções que formara ao meu companheiro, o rapaz que me metera nessa temeridade veio ter comigo, batendo-me no ombro. Então, camarada, disse ele, aposto que tivesse medo da noite passada, não é verdade? Aquilo era apenas um sopro. Como? Disse eu. Chamas, aquilo era um sopro. Era uma terrível tempestade. Uma tempestade? Replicou ele. Que ignorante, não era nada. Verdade, verdade. Rimo-nos do vento quando temos um bom navio e estamos ao largo. Mas, camarada, queres que eu te diga a verdade?
És ainda um novato. Vamos, toca beber um punch. Vês que lindo tempo está agora. Enfim, para abreviar esta triste parte da minha história, seguimos o velho costume dos homens do mar. Fez-se um punch e embebedei-me, e numa noite de deboche mergulhei todos os meus arrependimentos, todas as minhas reflexões sobre meu procedimento passado e todas as resoluções do futuro. Uma palavra, como a tempestade, se vira suceder a bonança e a tranquilidade nas águas. Assim, acabada a agitação dos meus pensamentos, dissipado o meu receio, lembrado dos meus primeiros desejos, esqueci inteiramente as promessas e as penitências que formara durante o perigo. É bem verdade que eu tinha alguns intervalos de reflexão e que os bons sentimentos voltavam às vezes à baila, como acontece nessas ocasiões, mas repelia-os e tratava de curar-me deles como de uma doença. Empreendendo a tarefa de beber e de estar sempre acompanhado, evitei a volta desses acessos, porque assim é que eu chamava. De sorte que, ao fim de 5 ou 6 dias, obtive sob minha consciência uma vitória tão completa que poderia desejar um rapaz que procura abafar os remorsos. Ao 6º dia de nossa navegação, chegávamos à baía de Yarmouth. Como o vento tivesse sido contrário, fizemos muito pouco caminho depois da tempestade. Por isso, fomos obrigados a ancorar nesse porto, e aí ficamos, visto o vento continuar a ser contrário e soprar de sudoeste 7 ou 8 dias sucessivamente, durante as quais muitos navios de Newcastle entraram na mesma bacia. Ponto de reunião comum àqueles que esperam o bom vento chegar ao Tâmisa. Todavia, não teríamos deixado correr tanto tempo sem atingir a foz desse rio, a favor da maré, se o vento não tivesse sido muito rude e se, ao 4º ou 5º dia, não se tornasse violentíssimo. Mas, passando de uma enseada por não ter boa como uma baía, sendo a nossa ancoragem boa e a fundo em que ancoraríamos muito firme. A tripulação não se metia a trabalhos e tinha tão pouco pressentimento de qualquer perigo que passava o tempo em repouso e em alegria. Mas o 8º dia de manhã o vento aumentou e toda a tripulação teve ordem de abater os joanetes e de ter todas as coisas preparadas em boa ordem, a fim de dar ao navio todo o alívio possível. Por volta do meio-dia, o mar encapelou-se prodigiosamente. O nosso castelo de popa mergulhava a cada instante e as vagas inundaram o navio mais uma vez. À vista disso, o mestre, outrora chamado patrão do navio, mandou laçar âncoras mestras, mas não deixávamos de agarrar com as âncoras, depois de termos largado as âncoras até o fim. A tempestade era horrorosa, e já via o assombro e o terror no rosto dos próprios marinheiros, ainda que o mestre fosse um homem infatigável no seu emprego, que é de velar pela conservação de todo o navio. Contudo, ouvia-o muitas vezes quando passava por pé de mim, ao entrar e sair do seu camarote, proferir devagarinho estas palavras: Meu Deus, tende piedade de nós, estamos todos perdidos, o que será de nós? Nesta primeira confusão, estava eu estendido, imóvel e gelado de terror, no meu beliche que era ao pé do leme, e não sei como hei de exprimir a situação de meu espírito. Não podia, sem vergonha, recordar-me dos meus primeiros arrependimentos, que pisara aos pés do endurecimento terrível do meu coração. Saí do beliche para ver o que se passava lá fora. Nunca espetáculo tão terrível ferira meus olhos. As vagas elevavam-se como montanhas,
e vinham se quebrar em cima de nós a cada instante. Para qualquer lado que voltássemos os olhos, não havia senão consternação. Passaram 2 navios por pé de nós, pesadamente carregados. Tinham os mastros cortados rente, e nossos marinheiros gritavam que um navio que estava a 1 milha de nós acabara de ir para o fundo. 2 outros navios desgarrados tinham sido lançados à baía para mar alto, vagando sem mastro e à volta. Os navios ligeiros achavam-se menos expostos à tormenta, porque estavam menos acabrunhados com o peso, e passaram 2 ou 3 por pés de nós, que corriam de vento em polpa, só com a vela e gurupés. Para a tarde, o piloto e o contramestre pediram ao mestre licença para cortar o mastro de papa-figos, ao que este último mostrou muita repugnância, mas, tendo-lhe contramestre demonstrado que, se não o fizesse, o navio iria para o fundo infalivelmente, consentiu, e, quando se cortou o mastro de papa-figos, o mastro grande começou a mover-se com tanta força que dava tais abalos que tiveram que cortar igualmente, e de tornar uma coberta rasa de um lado a outro. Imaginam como eu estava nessa conjuntura, eu que nunca navegara, a quem de pequena tempestade anterior causara tão grande terror. Mas, se eu posso de tão longe recordar os pensamentos que tinha, a lembrança das lições que deveria ter tirado do último perigo, e o pouco caso que fizera delas, para seguir na minha primeira e péssima resolução, assustava-me ainda mais do que a morte. Essas reflexões, juntas ao terror que nascia naturalmente da tempestade, lançaram-me numa situação que não é possível exprimir. Mas, ainda que ficássemos por aqui, o temporal continuou com tanta fúria que os próprios marinheiros confessaram que ainda não tinham visto outro assim. O nosso navio era bom, mas extremamente carregado e tão metido nas águas que os marinheiros gritavam de quando em quando que iam a pique. Tratei de saber o que queria dizer ir a pique, porque ainda não sabia e antes não soubesse. O temporal era tão violento que eu via que, não raras vezes, o mestre e contramestre e alguns outros animosos rezando as suas orações e esperando a cada momento com que o navio fosse para o fundo. Para o cúmulo da infelicidade, pelo meio da noite, um homem fora mandado visitar o fundo do porão e disse que havia lá uma abertura. E outro disse que fazíamos 4 pés de água. Então foram todos dar a bomba. Esta só palavra lançou-me uma tal consternação que deitei-me na cama, à beira da qual me assentara. Mas os marinheiros vieram e tiraram-me da letargia. Disseram que nada, tendo feito aqui, podia agora ir dar a bomba, como qualquer outro. Por isso levantei-me e fui para a bomba. E trabalhei vigorosamente, enquanto essas coisas se passavam. O mestre, vendo alguns navios de carvão, que não podendo afrontar temporal, eram obrigados a fazer-se ao largo e queriam vir ter conosco, mandou disparar um tiro de peça para dar sinal de extremo perigo em que estávamos. Eu, que não sabia o que significava, fiquei espantado e julguei que o navio havia se quebrado, ou que lhe sucedera algo terrível. Nenhuma palavra desmaiei. Mas, como estávamos num momento em que cada um pensava na sua própria vida, não fizeram caso de mim, nem do estado em que me achava. Apenas um ou outro tomou lugar na bomba, empurrando-me para o lado com o pé. Deixou-me todo estendido por me julgar morto. Então tornei a mim, senão algum tempo depois. Continuavam a dar a bomba,
mas, ganhando água ao fundo do porão, havia toda a probabilidade de que o navio fosse ao fundo. E posto que o temporal começasse um pouco a abrandar, não era contudo possível que o navio navegasse até poder encontrar um porto, de sorte que o mestre persistiu em mandar disparar a peça para pedir socorro. Uma pequena embarcação que acabava justamente de passar por pé de nós, aventurou um barco para nos socorrer. Se não foi senão com muito risco que esse barco se aproximou e não parecia já possível que o nos abordasse sem que nós embarcássemos. Quando, enfim, fazendo remadores os últimos esforços, expondo sua vida para salvar a nossa, lançávamos uma corda e uma boia e demos uma grande largura.